O planeta à beira do colapso. Um estudo internacional comprova que a Terra ultrapassou 7 de 8 limites para a vida segura. A ação humana já provocou danos irreversíveis ao meio ambiente. Uma crise sem precedentes que assusta os maiores especialistas do mundo. Um planeta em agonia, que arde em chamas. Se afoga nas águas em fúria. Você foi a ponte da picada, né? Meu Deus! Eu e o Vadir estamos ficando com medo aqui, olha aqui, ó! Sufoca na escuridão. Quantas agressões a Terra ainda pode aguentar? As coisas estão acontecendo mais rápido do que se previa no começo. Mudanças de temperatura, esses eventos extremos, tudo que a gente está vendo acontecer, estava previsto para acontecer daqui 100, 200, 300 anos, né, alguns deles. E eles estão acontecendo em décadas. A ciência comprova. Já ultrapassamos quase todos os limites considerados essenciais para a manutenção do equilíbrio ambiental e a saúde do planeta. O alerta é de um estudo feito por 60 pesquisadores, publicado neste mês em uma das mais importantes revistas científicas do mundo. Enchentes, grandes queimadas, poluição nas águas, no ar, seca, solo devastado e tantas outras agressões sem precedentes na história da humanidade. A Terra tem sofrido ataques tão fortes e constantes que a capacidade da natureza de se restabelecer fica cada vez menor e nos conduz a um cenário onde todos os caminhos levam ao colapso. Conversamos com a doutora Julieta Gupta, uma das cientistas mais respeitadas do mundo. Ela faz parte do grupo que liderou o estudo. Observamos o funcionamento da Terra para ver onde esses limites deveriam ser traçados de forma segura. Também olhamos para limites justos que tentam minimizar ou evitar danos significativos aos humanos. Ou seja, que atendem às necessidades mínimas da população em relação a alimentos, água, energia e infraestrutura. Isso nos permite identificar um espaço em que todos podem viver. O resultado trouxe más notícias. Nossa pesquisa mostra que ultrapassamos 7 dos 8 limites de segurança. O primeiro é a biosfera. O conjunto de regiões da Terra onde encontramos vida, como florestas, oceanos e campos. No estudo, a biosfera foi analisada em duas partes importantes. A integridade funcional, ou seja, a capacidade do ambiente de sustentar a vida e manter a preservação das plantas e animais. E a área do ecossistema natural, que sofre impactos com o uso de terras, seja para agricultura ou construção, reduzindo as áreas verdes naturais. O problema é a velocidade com que isso está mudando. Por exemplo, os mamíferos, as grandes florestas que sustentam uma porção de vida, né, isso que é a biosfera, essas espécies, elas não têm tempo de se adaptar. O clima também está em situação alarmante. O aquecimento global criou imagens como esta. Nesta semana, as chuvas formaram lagoas no Saara, o maior deserto quente do mundo. Na Amazônia, as águas fartas têm dado lugar à terra seca. Está seco pior do que ano passado e esse ano ainda vai secar mais. Bem, a maior dificuldade é o transporte, né? Fica longe para trazer o produto, trazer o alimento e a água aqui para a gente beber também. Em um dia normal, seria impossível eu estar neste lugar assim, com os pés na terra. É porque aqui é um dos pontos em que o Rio Negro banha a cidade de Manaus. Por causa da maior estiagem da história da região, cenas como essa se repetem em todo o estado. E a seca dos rios afeta a vida e o sustento das famílias ribeirinhas. E traz ainda mais um risco: as queimadas. No centro-oeste do Brasil, é o Pantanal que queima.
Do início do ano até agora, mais de 2.700.000 hectares do Pantanal foram queimados com os incêndios. Isso representa mais de 18% de todo o bioma. Essa já é a seca mais grave da região nos últimos 75 anos. O ciclo dos nutrientes, segundo a pesquisa, é outro fator que interfere na segurança ambiental. Ele é dividido na análise de 2 elementos, fósforo e nitrogênio. Descobrimos que o fósforo e o nitrogênio são excelentes para ajudar na fertilização das plantas. E isso tem sido usado de uma forma sistemática, né, nas grandes plantações. O ponto é que, se você usa a mais desses produtos químicos, você, na verdade, inverte, porque eles podem, inclusive, prejudicar lençóis freáticos, né, causando uma grande poluição. É justamente a água o último elemento que já ultrapassou o limite sustentável de uso. Existem excessos tanto no aproveitamento da água superficial quanto da água subterrânea. Quando você tem regiões que começa a chover menos, você tende a extrair essa água de algum lugar. Fazendo isso, você está simplesmente diminuindo os reservatórios e, se não começar a chover novamente e com volume, né, nós simplesmente vamos começar a faltar água em várias regiões do nosso planeta. Em alguns lugares, seca que castiga. Em outros, água que destrói. O Rio Grande do Sul ainda se recupera da maior enchente da história do estado. A força da água invadiu as ruas, arrastou casas e tirou do mapa cidades inteiras. A água chegou a mais de 2 metros de altura. A gente perdeu tudo, a nossa casa, não apareceu nenhum telhado. O único limite que ainda não foi ultrapassado, segundo a pesquisa, é o de aerossóis, partículas que poluem o ar. Estamos em uma zona de perigo em relação aos aerossóis. Não cruzamos esse limite em nível global, mas já foi ultrapassado em várias partes do mundo. Nas grandes cidades, temos um nível de poluição do ar muito alto. É muito sério. Pelo mundo, as preocupações aumentam. Em um intervalo de 2 semanas, a passagem de 2 furacões deixou 250 mortos e muita destruição. Os ventos do furacão Milton chegaram a 260 quilômetros por hora. A marca inédita levou cientistas a discutirem a criação de uma nova categoria para classificar furacões com rajadas acima de 305 quilômetros por hora. Um estudo feito por 70 pesquisadores alerta que a temperatura aqui na Europa sobe 10 vezes mais rápido do que a média global. E as consequências são cada vez mais mortais. Só no ano passado, mais de 47 mil pessoas morreram aqui na Europa por causa do calor. Um relatório da Agência Meteorológica da ONU mostra que só no ano passado, a Ásia registrou 79 desastres causados por tempestades, tufões e enchentes. 2.000 pessoas morreram e 9 milhões foram afetadas. Diante dos nossos olhos, os sinais evidentes de um caminho sem volta. A crise climática, ela realmente chegou, ela não é mais algo de futuro. Tem tudo a ver com o colapso da nossa própria sociedade. E com isso, você pode simplesmente ter, num futuro não muito distante, né, um colapso geral.